começar aqui enquanto a galera está terminando, para também a gente ter um bom tempo hoje de conversa, tá? Denis, quer falar aí qual a palavra do dia, então, para a galera que está aqui ansiosa? Quero. Gente, a palavra do dia de hoje é participação. A gente pensou, não falamos aleatoriamente as palavras de cada aula, pensando na possibilidade depois de vocês brincarem com as palavras que foram ditas, né? Para construir raciocínios, pensamentos, estratégias de pensamento, máximas, adágios, como preferirem, em torno das temáticas que foram abordadas durante o curso, dos conceitos, dos casos, né? A gente teve bastante apresentação de casos, de políticas. Acho que a gente tinha essa expectativa de construir um curso que fosse pluralista na medida do possível, né? Tanto em termos dos temas, dos conceitos, das abordagens, das discussões, e eu espero que a gente tenha conseguido construir isso e que a gente consiga finalizar isso com chave de ouro, né? Não sei se o Rô quer falar alguma coisa. Vou falar várias aqui hoje, mas na verdade o que eu queria primeiro falar é agradecer muito, Denis, a tua contribuição aí ao longo do curso, coordenando tanto conceitualmente a elaboração desse curso, quanto também coordenando as aulas, fazendo aí uma boa parceria com educadoras e educadores aí. Enfim, tua colaboração foi fundamental para esse sucesso do curso. Tenho certeza que na avaliação que a galera está escrevendo. Não estou querendo induzir, tá, galera? Mas tenho certeza que o que a galera vai estar escrevendo na avaliação é como você foi fundamental para essa trilha de aprendizado aí da gente. E queria também aproveitar aqui e apresentar quem vai estar comigo hoje nessa aula, que é Edu Carvalho. Não sei se o Edu tá aí com a. Opa, abriu aí a câmera. Vou colocar aqui. Isso, obrigado, Bá. Colocar Edu no spotlight aqui com a gente. Bem-vindo, Edu. Tudo bom com você? Tudo certo, gente. Boa noite. Sejam mais do que bem-vindos. Eu estou me sentindo em casa, já por ter escutado esses comentários, iniciais e por ter ouvido, né, meu querido amigo que me convidou, Denis Pacheco. A palavra de hoje é participação, então acho que casa bem com o tema que eu vou estar trazendo e que você também, né, Rô? Sim, maravilha. Para quem ainda não conhece Edu, Edu Carvalho é jornalista, com passagens pela Globo e CNN Brasil. Foi colunista da revista Época e atualmente escreve no UOL Ecoa e é editor executivo do Maré de Notícias Online. Autor de Na Curva do S, publicado pela Todavia. A gente está bem feliz de ter você aqui com a gente, Edu. E a gente pode começar hoje a aula enquanto a galera tá aí terminando e tal. Acho que a galera, deixa eu ver aqui no chat. Sim, participação, participação preenchida. Ah, a galera já preencheu. Deixa eu ver aqui os formulários, como é que estão. Tamo aí, ó, já 40 pessoas batemos. Então, galera, podemos começar aí. Agora todo mundo prestando atenção no Edu, porque vai ser uma delícia esse bate-papo que a gente vai fazer hoje. Edu, a palavra é toda tua e seja bem-vindo. Antes de mais nada, antes de dar mais uma vez meu boa noite, eu queria pedir licença e fazer minha autodescrição, né? Acho que é importante. Então vamos lá. Eu sou um homem de 1,87 m, nada grande, né? Sou um homem negro. Eu tô com uma, não dá para ver tanto por conta da tela, mas eu tô vestindo hoje uma camisa rosa e eu sou um homem negro de cabelo liso cortado e barba. Pois bem, gente, como o Rodrigo apresentou, né, eu sou jornalista, do Rio de Janeiro, nascido na Rocinha, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro e do país, mas também cria do mundo. E a minha passagem, né, minha trajetória profissional tem enfileirado aí
empresas como a TV Globo, como a CNN, como a editora Globo, enquanto colunista da revista Época. Já fui editor executivo, né, do Maré de Notícias, recentemente saí. Então, por isso que trago essa novidade na apresentação que o Rodrigo fez. Atualmente, eu sou colunista em UOL ECOA e também no projeto Colabora. Bem, sem mais delongas, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela, porque, bem, quando o Denis me convidou, ainda tínhamos esse tema, né? Hoje veio preencher é, a lacuna ali que ficou, a gente teve que fazer um remanejamento, mas deu tudo certo aqui para a gente explorar um pouco é, e refletir sobre segurança pública e direito à cidade no Rio de Janeiro. Então, mais do que qualquer outra fala que vocês tenham visto, né, embasada sempre com teoria, né, por conta de serem especialistas e discorrerem com bastante proeminência no tema, eu vou estar trazendo um outro olhar, um olhar de quem não só escreve, como viveu, né, grande parte dessa trajetória em vida, sendo um morador de favela. Então vamos lá. Para começar, e aí a gente já começa hoje, né, validando a palavra-chave da noite, do dia. Eu vou precisar da ajuda de vocês para resolver algumas interrogações ao longo da minha explanação. Então, para começar, eu faço aqui uma, um momento de assim, esquentá-lo aqui. O que é a segurança pública? Eu queria que vocês agora pudessem escrever no chat, para que eu pudesse ler alguns dos comentários, o que para vocês, quando ressoa e soa a frase dita, a frase não, a nomenclatura segurança pública, o que significa para vocês? Sensação de bem-estar, poder ir e vir com tranquilidade, diz o André. O André Alcântara disse também, né? Sensação de bem-estar. Suliana Ferreira disse violência aos corpos marginalizados. A Joyce, proteção independente das etnias. Valdinei Liberdade. O Juan disse ser uma forma do Estado tentar mediar os conflitos sociais. Já Paula, direito do cidadão. Acesso à educação, saúde, assistência social, moradia, diz a Daliana. A Neila de direitos, o André diz garantia dos direitos civis, sociais e políticos. O Toledo diz direito à cidade. O Luiz é a possibilidade de fazer as coisas em um certo espaço sem ter que se preocupar com a segurança pessoal. O Gerson deveria ser um sinônimo de segurança da vida. E a Ana Flávia Oliveira, para arrematar, não, tem mais gente. Violência a grupos específicos, garantias de a Sofia diz a garantia de utilizar e usufruir do espaço público sem se sentir ameaçado de alguma forma. São muitas as visões e interpretações sobre segurança pública. Cada um vai tendo o seu modo de ver e analisar também como a segurança pública se dá. Eu, Edu Carvalho, antes de mais nada, morador, como eu disse, de uma das maiores favelas do país, que foi por muito tempo a maior favela do país, digo que segurança pública, sinceramente, para mim, é poder transitar à época no morro sem que houvesse nenhuma interferência, nem do Estado paralelo, tampouco dos agentes de segurança. Eu ouvia, né? Eu cheguei a cobrir uma guerra em 2017 e nesse momento eu escrevia tanto para a época quanto para o jornal Globo e
eu dizia, né, eu relatava, era praticamente não era totalmente um correspondente de uma guerra, no meio de uma guerra, ali dentro. E eu cheguei a ouvir do editor-chefe do Jornal Globo: Edu, mas você não tem medo de acontecer alguma coisa com você ao passo que você reproduz aqui no jornal tudo aquilo que está acontecendo? E eu cheguei a ele e falei: mas eu estou dizendo aquilo que acontece e impacta na minha vida. E guardar essas proporções, eu não estou dizendo, né, apenas do confronto. Eu estou olhando para os outros lados, entendendo o impacto disso, na impossibilidade de eu ir, né, àquele momento, ainda estudante de jornalismo, chegar à faculdade, ficava a 5 minutos, de onde eu morava, da minha sobrinha filha, criada comigo, né, não poder ir à escola e olhar para as roupas penduradas no varal, as roupas da escola, o uniforme escolar, e se perguntar, né, e perguntar para mim também quando é que ela voltaria à escola por conta, né, dos conflitos, né, por quanto tempo mais duraria aquele conflito que a impedia de transitar não só entre a cidade, mas transitar sobretudo no território, né? É uma dinâmica, segurança pública. Quando eu ouço segurança pública, me vem à cabeça a imagem, e viajem comigo nela também. Pensem que é como ter a liberdade, né? Uma das palavras que foi escrita, de poder sair, abrir a sua porta de casa, trancá-la e começar a descer as escadas, mas ao mesmo tempo que você desce as escadas, você se vê de frente a um ponto de tráfico de drogas com civis armados, todos, né, trajados com armas poderosas, e em segundos, ao mesmo tempo que você encontra numa boca de fumo, né, num ponto de tráfico, esses mesmos civis armados, você logo na sequência você também encontra agentes de segurança pública. E segurança pública para mim é isso acontecer, eu poder abrir a porta da minha casa, e poder descer o beco, poder descer a viela, poder atravessar de uma ponta a outra, como fazia na Rocinha há cerca de um ano, quando antes de ter deixado é, a favela e hoje ser vizinho, era poder fazer esse caminho, mesmo dentro do território, e não acontecer nada. E esse não acontecer nada, muitas vezes, era não ter, como eu disse, né, nenhum conflito, nem entre esses civis armados, entre as facções, entre si, na disputa de território, na disputa de poder, pelos pontos de tráfico, e tampouco de civis armados com agentes de segurança, ou mesmo de agentes de segurança contra agentes de segurança também naquele território, validando, né, reafirmando uma dinâmica de poder em relação àquela comunidade, àquela favela, àquele local. Então, segurança pública, para mim, na verdade, eu fui forjado a pensar que segurança pública é quando nenhum tiro é disparado. Se a gente não tem nenhum tiro disparado, para mim, na minha concepção, a segurança pública se estabelece. É claro que não está longe de ser, como eu disse anteriormente, para cada um de nós, cada cidadão vai conseguindo fortalecer uma concepção de segurança pública que difere daquilo que a gente tem como norma. E qual é a norma? Segundo, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a segurança pública nada mais é do que um serviço público baseado na prevenção e na repreensão qualificada, com respeito à equidade, à dignidade humana e guiada, talvez, também pelo respeito aos direitos humanos, sobretudo, e ao Estado democrático de direito. A partir destes princípios, políticas de segurança pública ganham diversidade nos diferentes territórios, perdão, e também nos seus diferentes contextos. Essa é uma normativa, né? É uma concepção, é um conceito fechado pelos nossos colegas do Fórum Brasileiro de Segurança. Só que, na prática, quando a gente
coloca na balança tanto aquilo que vocês falaram tão brilhantemente no chat, tanto quanto eu trouxe aqui, uma visão muito minha, muito pessoal sobre o que é segurança pública, quando do outro lado, né, da balança a gente vê essa concepção e normativa que traz o Fórum Brasileiro de Segurança, na verdade ela põe em choque a efetividade que isso se dá no dia a dia. Vou mostrar. Vocês conseguem ver a tela agora? Sim, Tá Edu. abrindo aqui, Se você Will. quiser Abrindo, né? colar o link também no chat do Zoom, Perfeito. obrigado. Imagina. Que é aquele momento que a internet, a tecnologia, por vezes, quando, quando dá, por vezes nos ajuda e por horas, olha que a gente testou aqui no É, início, mas é aquele esse, momento que a gente descobre que não é uma ciência tão exata assim, né? exatamente, exatamente, mas que nada impede da gente já conversando, porque justamente, né, há uma, aqui, Eu acho que a gente não consegue ouvir o áudio, Edu. puxa vida, vocês É, conseguem ouvir? Edu, sabe o que você pode fazer, do parar de compartilhar e na hora de começar a compartilhar de novo, antes de dar o OK, colocar ali share áudio e também otimizar para videoclipe, que é embaixo, na janelinha que Acho abre que para agora vai. compartilhar. Oi? Foi. foi bem melhor. É teu esposo que tá lá? É o teu marido? É o teu filho? Então, pô! Meu filho! Seu filho tá aqui. Meu filho tá aí! Dá licença! Pra cima mesmo! Entra aqui! Entra, tia! Tá preso ali. É trabalhador. Tem um patrão aí, trabalha lá na principal, lá na padaria. Ele é trabalhador. O Milênio que tá aí em frente. Ele Eu quero saber do meu marido. Acabaram de sair no jornal. Eles não querem dar notícia. O meu filho tinha uma semana de resguardo. Eles não querem deixar passar, não querem deixar fazer nada. Jogaram um gás de pimenta com neném, com criança, falaram que vão meter tiro se todo mundo ficar aqui, que não vão deixar ver ninguém. Se quiser pra ir pra delegacia, ver se acha alguém lá. Fui falar com o policial, moço, eu tô de resguardo, deixa eu só ver se meu marido tá aí. Eu também tô de resguardo, mas minha mulher sabe onde eu tô trabalhando. Se não sabe onde o seu tá, problema é seu. Aqui meu resguardo aqui, ainda zombando da minha cara. Ele pega o dinheiro do morador, bate na casa do morador, faz Morador, faz tudo. Entra nas casas, rouba, leva relógio, leva perfume, leva tênis, bate morador com criança, pô, isso é sacanagem. Entraram, quebraram a casa do morador todo dia. Ó, eles fazem aqui, ó.
Isso aqui é a polícia do Rio de Janeiro. Isso aqui é o que o senhor falou? Aparelho para tortura. Furar, apertar o alicate. Porque a gente pensa que na favela só mora vagabundo. Aí gente faz essas merda aí, ó. Faz essas porcaria aí, ó. Entendeu? Se fosse na casa de bacana, se fosse na casa de um deputado, se fosse na casa de um juiz, eles pediriam licença. Eles iam pedir licença para entrar. Agora, como é na casa de um pobre, na casa de um favelado, eles vão fazer essa merda. Quebra tudo, pinta e borda, e o Estado vai deixar por isso mesmo. É a gente que se lasca aí. É, é... Vocês me escutam? Sim, Edu. Perfeito. Como nós vimos, né? Deixa eu só voltar aqui. Como nós vimos, a prática nem sempre se dá da maneira mais exata, mais perfeita. Pessoalmente falando, eu não sei qual é o tipo de sensação ou sentimento que um ser humano, nós aqui, mais de 120 pessoas reunidas nessa noite, temos quando a gente vê imagens como a dessa lavagem das escadarias, a lavagem da água escorrendo e levando o sangue. Antece... A imagem que antecede, né, é a imagem de um morador explicando o porquê daqueles materiais. Só para contextualizar, acho que passou muito rápido no vídeo, isso foi há 24 horas da eleição que definiu o presidente dos próximos 4 anos, em 2022. Ou seja, estamos falando do dia 29 de outubro, 29 de outubro de 2022, o conjunto de favelas da Maré, que abarca 16 comunidades, sofreu essa operação. Isso há 24 horas da eleição que poria, né, um antes e depois no Estado democrático que vivemos no país. Só que ali, 24 horas antes do pleito, que definiria aí do cidadão ir ao voto, sendo a Maré também, pela sua enorme grandiosidade, né? Mais de 130 mil moradores espalhados em 16 favelas, ali o Estado de Direito talvez nunca tenha se estabelecido tão fortemente. Né? A gente tem a presença do Estado, só que os direitos básicos, os direitos legais, fundamentais às pessoas que moram ali naquela região, que vivem ali naquela região, que transitam entre aquela região, mesmo com a possibilidade da escolha de seus representantes, o Estado Democrático de Direito ali não se faz presente, ali não se faz efetivo. Passado esse contexto, é preciso, né, trazer. Isso é uma dinâmica, infelizmente, aconteceu naquele dia, mas que não apenas naquele dia. E isso já acomete não só o município do Rio de Janeiro como cidade, mas também o estado do Rio de Janeiro. Tem uma pessoa muito próxima a mim que fala sempre, né, o Rio, infelizmente, é a vanguarda do Brasil. E não à toa que é o lugar, né, praticamente a escola do que se fez de errado, se repete de errado no âmbito da segurança pública, foi criado, né? Teve ali como balão de ensaio o Rio de Janeiro. E aí a gente dá um salto, né? De imagens que mostram, né? Resumem a sensação do dia 29 de outubro de 2022, ano passado, no conjunto de favelas da Maré, para notícias desse ano. Por exemplo, há cerca de um mês,
a jornalista Camila Azarou publicou uma matéria na Folha de São Paulo que fazia, né, uma análise que o governo, né, sob a liderança de Cláudio Castro, atual governador do estado, o Rio teve um recorde de operações. Só para vocês entenderem, foram 914 operações de janeiro a maio desse ano, mais do que o dobro do que o registrado no ano passado, também na mesma janela, no mesmo período, sendo de janeiro a maio de 2022. Ou seja, em 5 meses, um alto índice de operações. Aí teve uma matéria também, muito recentemente, no dia 2 de junho, em que a polícia do Rio de Janeiro fez uma operação orquestrada, na verdade, desmembrou em várias operações policiais, a partir de várias operações policiais, diversas incursões. Ao todo, 20 favelas sofreram retaliações naquele dia, né? E mais recentemente, a gente tem, né, não para fazer um falso equilíbrio, mas para a gente ter, né, em mente, né, que quando, né, a gente fala das operações, a gente fala, né, dos cidadãos que acabam perdendo sua vida, acabam tendo as violações, morre-se o morador da favela, mas também morre, muitas vezes, quem tem sob suas mãos, sob sua responsabilidade, uma arma. E mais recentemente a gente teve esse triste número, né? O Rio tendo, né, 44 agentes de segurança mortos e 56 feridos até o momento em 2023. Na teoria, segurança pública é para ser, na verdade, um dos dispositivos que auxiliam, como bem diz a concepção do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a população através do trabalho dos agentes de segurança. Mas a gente sabe que, a partir de terem, né, consigo uma arma, esse objeto que acaba dando poder, acaba empoderando essas pessoas, esses agentes, acabam se tornando agentes de poder, por sua vez, legitimados a agir com violência, como a gente viu exposto no vídeo. Eu quero trazer uma reflexão de que, mesmo sendo eu, né, tendo sido eu, na verdade, 25 anos de trajetória de morador de favela, hoje vizinho, mas nunca, né, expatriado de toda forma, até porque muitas das pessoas que fazem parte da minha vida estão naquele lugar. Eu circulo lugares assim por conta das colunas, por retratar a vida periférica, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Minha mãe continua morando lá, então tem uma dinâmica de pertencimento que vai ser sempre, para toda a vida. Eu não vou aqui ser quem vai colocar, né, a polícia e também, né, por sua vez, os agentes de segurança pública, tomá-los, na verdade, para Cristo. Nessa história, eu não quero ser nem o santo guerreiro, nem o dragão. Porque da polícia, enquanto cidadão, enquanto ator pertencente à sociedade, eu e todos vocês que me acompanham nessa noite, e todos aqueles que não nos acompanham, mas que sabemos em dimensão, fazem parte, constituem o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo todo, mas sobretudo aqui no nosso país, da segurança pública, nós cobramos responsabilidades, nós cobramos ações que não cabem a ela. A gente cobra segurança, a gente cobra habitação, a gente cobra saúde, a gente cobra educação, por talvez enxergar nesse agente de poder que consigo traz uma arma e por responder tão fortemente aos anseios, né, sobretudo no que se refere ao pensamento de paz, nós cobramos deles tamanha responsabilidade que também por isso se sentem legitimados a fazerem o que fazem. E é um erro, enquanto sociedade, acharmos que serão deles, na verdade, que partirá da segurança a resposta para tudo. É claro, é desse lugar,
é dessa esfera que parte, na verdade, nascem, são lançadas as respostas mais efetivas. Na verdade, não é efetiva. Até vou fazer uma correção. É uma resposta mais urgente, mais rápida. E não tem nada mais rápido, infelizmente, nada mais urgente do que o disparo de uma pistola, o disparo de uma metralhadora, porque ele sana minimamente, ele apazigua o sentimento de impotência que muito nos afeta. Mas ele não esse não pode ser o único fim, né? Não pode ser o método mais rápido, mais urgente que vamos sempre utilizar para qualquer que seja a ação, para qualquer que seja a resolução dos nossos problemas enquanto sociedade, enquanto país, enquanto, né, tentamos enxergar um futuro não muito distante para o desenvolvimento como um todo do Brasil. Eu estou citando isso porque é do lugar que eu parto, só para ter um gancho, assim, é do lugar que eu parto nessa dinâmica de exigirmos, né, cobrarmos muito dos agentes de segurança, o quanto isso dá errado em questão para repatriar ali responsabilidades que não lhe eram cabidas. No Rio de Janeiro, eu não sei aqui quem está fazendo parte, quem fala do Rio de Janeiro aqui, quem está me acompanhando, mas quem está e mesmo quem não está, vou fazer um rápido resumo. De 2008 a 2016, basicamente 8 anos, o Rio viveu um período muito auspicioso, não só pelos grandes eventos, tendo ali Rio+20, Copa do Mundo, Olimpíadas, mas a quem lembrar, né, não faz muito tempo, o Rio era visto como não só a cidade, mas o estado do futuro, né? A gente tem uma icônica capa da The Economist com o Cristo, né, voando, né, como se fosse um foguete, numa alusão clara de desenvolvimento, não só para a sustentabilidade, mas também para a questão econômica, a questão, né, de criação. Então, o Rio era, naquele momento, era a mola precursora do país, sobretudo porque no Rio de Janeiro estava sendo implementado o método que traria eu digo paz entre aspas, a diversos territórios, diversas regiões. Esse projeto teve como nome a implementação de unidades de polícia pacificadora. A sigla que ficou comumente conhecida era das UPPs. As UPPs foram implementadas, como eu disse, né, de 2008, mais fortemente, de 2008 a 2016. Ainda, né, final de primeiro mandato, na verdade, final de primeiro mandato do governador Sérgio Cabral, início de segundo mandato dele também, que faria dobradinha junto com o Luiz Fernando Pezão, e também na Prefeitura do Rio, Eduardo Paes havia acabado de vencer, tinha acabado de vencer uma eleição. Então, com a dinâmica das UPPs, como eu disse, né, unidades de polícia pacificadora, o objetivo era só pacificar territórios conflagrados com a presença de civis armados. E como é que isso se faria? Com um entendimento de polícia presente, mas que não só seria polícia presente, ela também levaria consigo outros atributos: educação, acesso à educação, saúde, habitação, a diversos dos direitos fundamentais que são básicos a qualquer ser humano, mas que, naquele momento, o entendimento era de que naqueles territórios, pela presença do tráfico, aqueles direitos não eram efetivos. Só que há um problema. Quando a polícia subiu o morro, como subiu a Rocinha em 2011, e fez, né, trilhou uma trajetória de fazer primeiro no Alemão, depois no Santa Marta, Dona Marta, uma comunidade menor também da Zona Sul, Alemão, Zona Oeste, Zona Norte, perdão, depois fazer em algumas
alguns territórios mais espaçados, em 2011, a gente tinha que chegar na Menina dos Olhos de Ouro, a Rocinha, maior, até então, maior favela do país, e também onde estava todos os pensadores, na verdade, que estimulam, né, emulam o que vai ser a cidade, o estado e o país. Eu brinco sempre, enquanto morador, né, eu brinco sempre de que a Rocinha, ela foi constituída praticamente à mão de Deus, porque ela está no meio de bairros como Leblon, São Conrado, Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, Ipanema. Então, ela pela grandiosidade, é algo que assusta e ela está é, num lugar muito estratégico. Sempre quando acontecia e acontece, né, quando tem algum evento, né, inesperado na Rocinha, você sabe que o Rio de Janeiro parou, porque é uma favela que está em cima do ponto que liga Zona Sul à Zona Oeste. Só tem um outro ponto que você consegue fazer essa ligação, é saindo da Zona Norte para a Zona Oeste para o outro lado. Então, se você fecha a, o caminho pela Rocinha, você mobiliza muita gente, né? O que é uma guerra que impacta ali a Rocinha, impacta toda uma cadeia. Eu diria até que impacta toda metade, pelo menos, da cidade do Rio de Janeiro. E aquela época, após a implementação das UPPs, houve logo, por sua vez, infelizmente, um momento de derrocada, que a polícia subiu, mas ela só levou arma. Ela não levou todos os outros atributos que a ela foram, né, projetados. Isso fez com que a segurança pública do Rio de Janeiro tivesse um novo redesenho, porque quanto mais se pedia a esses policiais, mais era a resposta, era mais operações, mais tiroteios, mais momentos, né, de território conflagrado. E o ápice disso chega em 2013, com a morte do pedreiro Amarildo, né? Recentemente foi lançado um documentário acerca do acontecimento no Globoplay e que remonta ali rapidamente o que foi não só a implementação das UPPs, mas também o que significou a morte de Amarildo para a segurança pública do Rio de Janeiro. Porque se aquele lugar, na verdade, se aqueles agentes, sob a teoria de que eram agentes que seriam né, propagadores da paz, eram os mesmos que matavam pessoas como Amarildo, o que poderia se esperar? Esse território estava conflagrado, mas teve então uma piora com a chegada desses agentes? O que estava sendo feito, né, ali então? Então, quando a gente tem a morte do Amarildo, há totalmente uma derrocada do projeto, uma falência. E uma falência que foi até, eu posso dizer que a solavancos, porque o que fez de fato ruir o projeto dessa segurança presente, pública, né, a partir do estabelecimento de uma relação direta dos policiais, dos agentes de segurança com os moradores, se deu 3 anos depois, né? 2 anos e meio, na verdade, de 2014, 2013 temos a morte do Amarildo, 2016 tem de fato a derrocada quando o maior financiador daquele projeto, que era o projeto, né, também de PPP, aqui está brincando, né, de siglas, né? A Unidade de Polícia Pacificadora tinha como sigla o PP. E né, esse projeto que une o público e o privado tinha uma PPP. E essa PPP, grande parte do dinheiro, né, despejado para a manutenção das unidades de polícia pacificadora através de instrumentos, de armas, e também outros atributos que remontavam ali a um sistema de inteligência nesses lugares, era financiado por Ike Batista. Então, quando o Ike é preso em 2016 e tem toda a quebra das suas empresas, o Estado não consegue suportar tanto, não consegue suprir as necessidades para bancar esse projeto que era tão custoso.
as favelas por meio dos agentes de segurança pública. Então, e aí sinalizou, de fato, a morte. Hoje, a gente claramente ainda tem as unidades de polícia pacificadora, os agentes estão presentes, mas nós sabemos, né, que o modelo, como foi vendido, e o modelo que teve como inspiração, né, Medellín, né, na Colômbia, e teve lá como essa inspiração, teve diversas conversas com diversos pensadores, teve muita gente empenhada a discutir segurança pública, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, perto, muito participante do que seria desse desenho das UPPs, mas que, por entenderem, né, que o âmbito social estava vazio, acabaram por deixar, e aí, de fato, o projeto como um todo virou apenas mais uma atribuição dessa segurança pública que a gente viu tanto no vídeo e que remonta aqui essas manchetes que temos na tela. Fazendo agora mais um salto, para a gente chamar para o agora, na verdade, porque é justamente isso. Agosto teve um gosto, perdão da brincadeira com a palavra, muito azedo no Rio de Janeiro, na questão da segurança pública. Foi o mês que teve o maior recorde de mortes, e mortes não de pessoas, né, de 18 acima, mas mortes de crianças e adolescentes. É claro, cada vida importa, longe de fazer aqui separação entre faixa etária, mas eu estou querendo dizer que essa segurança pública que é falha, ela tem acometido, sobretudo, uma determinada faixa etária. Foram Tiago Flauzino, na CDD, de 13 anos, Wendel Eduardo, meu xará, foi morto na garupa da moto, tinha 17 anos, Eloá Passos. Essa menina foi morta enquanto brincava na cama da sua casa, na véspera do Dia dos Pais, comemorando o nascimento, o mêsversário da sua irmã. E aos 5 anos foi morta, atingida por uma bala. Também morreu Camille Gimenez, um assassinato seguido de feminicídio, e Brian dos Santos. Esse último voltava justamente da escola quando foi atingido durante uma operação da polícia no Rio de Janeiro. Ao todo, 8 crianças morreram só em agosto. A gente teve só em agosto também dados aqui, né, do Fórum do Fogo Cruzado, 155 tiroteios. Eu vou repetir, só no mês de agosto, que terminou há 5 dias, a cidade do Rio de Janeiro teve 155 tiroteios. De janeiro a agosto, complementando esses números que a gente vê na tela, nós tivemos 2.156 tiroteios ao todo. Desses 2.156, perdão, desse número, 799 foram de operações policiais. 1.382 pessoas foram baleadas. E aí aqui eu faço uma ressalva. Elas foram baleadas, elas foram atingidas por uma bala. E ponto. Vamos acabar, né? Acho que vocês, né, trilharam esse caminho aqui de muito questionar. E acho que a minha fala hoje ela vai muito em busca disso. Não existe eu dizer que a Eloá, por exemplo, brincando na cama da casa dela, uma criança de 5 anos comemorando o mêsversário da irmã, na véspera do Dia dos Pais, essa criança ela não foi atingida por uma bala perdida. Não existe bala perdida quando há um disparo muito acertado, quando essa mão ela acerta o disparo direcionado a alguma pessoa. A gente está falando basicamente disso. Não existe bala perdida. Existe uma bala que foi disparada. A entender de quem e a culpabilização, responsabilização. Mas essa foi uma bala que foi disparada, não uma bala perdida. A gente não pode
aqui, né, cair pensando segurança pública e tantos outros assuntos, a gente não pode cair nessa esparrela de pensar que a gente também vai resumir segurança pública a esse tipo de conduta violenta, ostensiva e também a esse tipo de narrativa que valida justamente esse discurso. Porque mesmo quando a gente fala, né, foi atingido por uma bala perdida, a gente induz de maneira muito subjetiva, claro, que, que esse agente de poder, esse agente de segurança pública, ele tem que acertar em algum momento, porque essa bala tem que encontrar algum corpo. E até mesmo, né, a gente tem visto nos últimos tempos muito de alguns discursos sendo ditos de maneira muito, como eu posso dizer, muito próximos a discursos que a gente ouvia muito recentemente. Quando a gente vai olhar, né, eu aqui estou falando do Rio de Janeiro, mas a gente eu não posso deixar de citar rapidamente, como falei, né, o Rio ele é o balão de ensaio, mas o balão de ensaio que deu certo se tornou quase uma incubadora, praticamente. Mas há outras capitais no Brasil, há outros estados que hoje também atuam com essa mesma energia, esse mesmo gás de levar ao pé da letra essa normativa de segurança pública baseada na violência, baseada na ostensividade, para os seus territórios. Uma citação muito rápida: o que está acontecendo em Salvador e o que está acontecendo na Bahia como um todo, né? O que a gente voltou a ver de maneira muito mais alarmante, não, não, não assustadora, mas alarmante pela dimensão aqui em São Paulo. Então a gente vê, né, que esse método ele se reproduz ao modus operandi e que alguns líderes políticos tendem a repetir alguns discursos que achávamos que teríamos nos desvencilhado na passagem de ano, mas para o eixo de segurança pública, volto a repetir, né, é de onde se espera a ação mais rápida, é de onde se espera, na urgência, algo que apazigue o sentimento de impotência da sociedade. Eu volto a repetir, eu não sou aqui a pessoa que vai dizer eu quero o fim dessa polícia que pratica, de fato, eu quero o fim dessa polícia que pratica segurança pública dessa forma, mas eu não quero, enquanto cidadão, o fim da polícia, porque a polícia ela foi designada, ela foi criada com todos os ônus e bônus, ela foi criada para desenvolver um determinado papel, que é assegurar a sociedade, né, o cidadão, a ter os seus direitos fundamentais de trânsito e de vida em plenitude, de fato efetivos. Se a polícia não desempenha esse papel, na verdade ela desempenha errado esse papel, cabe a nós cobrarmos, mas não acreditar que qual seria, né? Há outros exemplos. O que dá certo para uma sociedade como a nossa, né? Guardadas as muitas realidades que nos atravessam. Falando só mais um pouco de números, o Rio de Janeiro, mais recentemente, não só a cidade como o estado, para a segurança pública, viveu, né, por conta da pandemia, também um momento muito crucial a pensar a teoria de segurança pública, com o estabelecimento de uma ADPF. Em junho de 2020, no auge da pandemia, o Supremo Tribunal Federal instituiu de que as operações não iriam ocorrer mais, né? Não podiam ser feitas sem um aviso prévio e, na verdade, não poderiam ocorrer naquele momento e, mesmo que ocorressem, teria que ter um aviso prévio destinado ao Ministério Público que justificasse aquela intervenção no período de tamanha tristeza, tamanha um período que assolava a população como um todo, e, sobretudo,
a periférica favelada, né? Tamanho o desamparo, tamanho o sofrimento daquele momento que nos custa até agora. Foi instituída a DPF 635. A DPF, aqui compartilhando, é arguição de descobrimento do processo, do preceito fundamental. E o 635 é o número dela. Mas, comumente, entre quem pensa a segurança pública, a DPF também, né? As entidades, os movimentos, as ONGs no Rio de Janeiro chamaram ela carinhosamente de ADPF das favelas, para que houvesse uma continuidade, não apenas no período restrito da pandemia, mas que essa DPF ela se instituísse como uma medida na segurança pública, para tentar minimamente, já que a gente não consegue criar, ou, na verdade, estabelecer uma política pública estruturada minimamente para salvaguardar amplamente os direitos fundamentais, que alguns desses dispositivos fossem acionados quando necessário, quando preciso. Só que, ao mesmo tempo que essa DPF ela foi instituída, ela foi descumprida. E descumprida justamente por um dos nomes que a gente vê na tela, Cláudio Castro, que era um governador, era vice-governador, acabou virando, né, em maio de 2020, governador em exercício, e no final daquele ano concorreu para governo do estado e ganhou a eleição. Sob a responsabilidade de Cláudio Castro, perdão, há dois momentos muito tristes para a segurança pública do Rio, para os moradores como um todo, e deveria causar uma imensa tristeza para toda a população brasileira. Durante 2 anos, em 2021 e em 2022, o Rio de Janeiro, não só o estado, mas sobretudo o município, foi palco de 3 chacinas. E 3 das chacinas que são as maiores, né, entram na lista das maiores chacinas do país, a contar e não ter subnotificação. Em 2021, né, quase 9 meses depois da instituição da DPF das favelas, o Jacarezinho, a favela do Jacarezinho, tão cantada na música do Jorge Ben, foi agora dita, né, foi dita à época com pesar, porque ali foi palco, foi cenário de 27 mortes. A gente sabe que é um número que existe, infelizmente, subnotificação. Falar de segurança pública é também falar da falta de dados, é falar daquilo que, infelizmente, a gente não consegue dimensionar quando apenas se é morador, se é participante de uma ONG, um movimento, uma organização, e não, né, uma instituição pública, né, que possa validar aqueles números, porque, como vocês viram no vídeo, e o vídeo, né, a reportagem do The Intercept, ele é bom, ele cumpre um papel muito importante de esclarecimento para quem não conhece essa realidade, porque os movimentos, as organizações, as associações de moradores, elas acabam amparando esses moradores, acabam amparando gente como eu, que por muito tempo fui morador. Quando existe uma violação de direito, quando existe uma incursão da polícia que não é minimamente baseada no respeito ao cidadão, por mais que ele esteja ali desempenhando o trabalho que é dele, quando isso não acontece com o mínimo de respeito, e respeito não só àquele indivíduo, mas ao coletivo, essas ONGs, esses movimentos, essas associações, elas acabam repostando, né, repassando aos entes de direito aquilo que aconteceu ali verdadeiramente. Hoje, os canais são as redes sociais para chamar a atenção. Mas se não for isso, se a gente não conseguir mostrar dessa forma, muito daquilo que vocês viram, né, nós vimos no vídeo, acaba sendo visto como algo minimamente
banal ou totalmente sem relevância. Por isso, a importância das ONGs, dos movimentos, das organizações como um todo, né, de moradores, para tentar minimamente mostrar aquilo que de fato acontece numa operação indevida e que acaba tendo, né, acaba empenhando, né, como troféu números chocantes, alarmantes como esse do Jacarezinho, de 27 mortes em 2021. O alemão, no ano seguinte, né, nós tivemos num raio de distância de uma semana, eu vou repetir, em uma semana, exatamente um ano depois da chacina do Jacarezinho, uma semana separa uma operação no Alemão, no conjunto de favelas do Alemão, que vitimou 16 pessoas, e uma chacina também na Vila Cruzeiro, uma semana depois, que vitimou 24. Esses números são, né, da rede de observatórios da segurança. Disse aqui, né, citei aqui Fogo Cruzado e a rede de observatórios da segurança, duas entidades, assim dizer, que acabam tendo um contato direto com mobilizadores territoriais. Eu já fui um desses, hoje há tantos outros, para que se possa ter uma produção mais precisa daquilo que acontece e que isso possa ser dar base, na verdade, para trabalhos como o que a gente está fazendo aqui hoje, nessa noite, fechando aulas estruturadas a pensar a teoria, e tantos outros trabalhos que vêm na sequência, né? Ajudam a pensar, elaborar, a refletir, na verdade, como é que a segurança pública ela tá sendo instituída a nível nacional, e para cada estado, para cada município, a sua guardada restrição de poder. Eu vou seguir agora porque Edu, é temos uma mais 5 minutos. perfeito, porque nada para mim mais resume essa essa concepção de segurança pública do que, na verdade, a concepção que escolhe para quem a segurança pública vai ser instituída, né? Ela vai ser pensada. Segurança pública, para mim, quando a gente remonta, né, tantas imagens do vídeo, quanto com o que eu tenho falado, quanto que a gente vê, ela tem um sentimento muito de dignidade. Dignidade nada mais é do que minimamente uma vida possível, dentro, guardadas as nossas realidades, é aquilo que a gente pode fazer para cada região. Vida possível, eu volto a fazer uma chave, né, a pensar, a relacionar a dignidade, uma vida possível com o trânsito livre. É um sentimento de liberdade. E é uma liberdade que, infelizmente, a gente não tem ainda para todo mundo, ou deveria ser, na verdade, para todo mundo. Segurança pública, para mim, pessoalmente, enquanto, né, jornalista, enquanto comunicador, que por muito tempo escreveu sobre isso e ainda escreve com muito pesar, resvala naquilo que escolhe para qual CEP vai ser instituído. Hoje, eu sou uma pessoa que mora em São Conrado, um bairro vizinho à Rocinha. Abaixo da minha casa tem uma viatura da polícia, mas a 5 minutos, né, se eu andar para frente, em direção à Rocinha, já não vai ter. Na verdade, vai ter, mas é uma polícia que vai ter ali seus métodos de convivência e coexistência junto ao tráfico. Aqui numa dinâmica a pensar que para São Conrado tem segurança pública, existe essa vida possível, calcada na dignidade, e para Rocinha não tem. E não só para Rocinha, mas para todas as outras partes, né? Isso faz a gente pensar justamente como a gente consegue se apropriar da cidade como um bem público, para que a gente possa ter direito a ela, o direito da circulação, o direito de trânsito, o direito de você apreender. Eu, enquanto por muitos anos morador da Rocinha, não me sentia possível de chegar em São Conrado, justamente por ter medo. Eu nunca deixei de sair sem a minha identidade.
mesmo que fosse para correr na praia que fica a 15 minutos da minha casa. É uma sensação muito estranha para mim hoje morar nesse bairro e ter uma viatura da polícia abaixo do meu prédio e saber que a quilômetros dali, pouquíssimos metros, aquilo não se dá da mesma maneira. Isso eu estou falando de um privilégio, de uma parte de um privilégio meu enquanto morador que foi da Rocinha, como eu disse, né, feita à mão de Deus entre os bairros nobres da cidade, mas eu também estou falando, né, da Maré, na Zona Norte. Eu também estou falando do Alemão, eu também estou falando da Baixada, eu também estou falando de outras regiões que acabam sendo invisibilizadas justamente por não conseguirem nem mesmo acessar as outras partes da cidade que deveria ser de todos nós. E aí, numa consideração final, eu sempre penso, por ser talvez comunicador, que isso tudo que a gente falou, pensou e elaborou está muito baseado no que a gente tem, na verdade, como linguagem, né? Tudo passa a ser criado a partir da linguagem. Talvez chato a gente ficar aqui repetindo essa palavra que foi tão batida nos últimos tempos, mas isso faz parte de uma narrativa. A mesma narrativa que autoriza e legitima a dinâmica da guerra, a mesma narrativa que legitima a impossibilidade de trânsito na cidade, a impossibilidade de vida possível para todos nós. Não só no Rio de Janeiro, mas em todo e qualquer canto desse país. Quando a gente muda a nossa linguagem, na verdade, a gente tenta minimamente resignificar esses conceitos, há uma mudança. Então, parte muito de nós também, enquanto sociedade, enquanto atores de poder fazermos, né, criarmos essa estratégia de resignificar aquilo que pensamos ser segurança pública, aquilo que pensamos ser uma ação da polícia, repensar o poder dos agentes de segurança pública e repensar também direito à cidade a partir de onde nós estamos. Eu acho que quando a gente tem esse conjunto, esse combo, que a gente começa a refletir, é justamente mais isso. Nós somos levados, né, a ter menos pontos finais e as interrogações elas vão se multiplicando ao passo que a gente vai respondendo vários eixos, várias questões que muito nos custam para uma vida em sociedade, a tentativa, né, de se ampliar os olhares e de se apreender muitas as visões e versões que o país nos apresenta. Para terminar, eu queria rapidamente, né, falar que tem uma música que eu escolhi rápido, assim, eu falei, poxa, fecha, e as pessoas, já que eu falei de segurança e falei de direito à cidade, uma música que foi lançada há cerca de 5 anos, ela remonta tudo isso que eu falei nos últimos minutos aqui com vocês. Deixa eu ver se vai abrir direitinho. Ah, vai. Não é claramente o comercial da Beth, mas eu vou passar só um pouquinho da letra para que a gente possa só refletir, porque ela conta essa historinha de trânsito à cidade. É um dia de real grandeza, todo azul, um mar turquesa lá Istambul enchendo os olhos, e um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana, caravana do Arará, do Caxangá, Taxatuba, a caravana do Irajá, o comboio da Penha. Não há barreira que retém esses estranhos suburbanos, tipo muçulmanos do Jacarezinho, a caminho do Jardim de Alá. É o bicho, é o bochicho, é a charanga, diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. Diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. Com negros torços nos deixam em polvorosa, a gente ordeira e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela, ou pra Benguela, ou pra Guiné. Sol, a culpa deve ser do sol, que
que bate na moleira o sol, que estoura as veias o suor, que embaça os olhos e a razão, e essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão, de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria, filha do medo, a raiva é mãe da covardia. O doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana do Arara. Não há. E assim eu, né, com esses versos do Chico, que para mim são tão significam tanto e que acabam resumindo tanto essa dinâmica de cidade, né, de direito à cidade que acontece, na verdade, no Rio de Janeiro, que eu passo a bola de novo a vocês. Muito obrigado. Obrigado, Nossa, Edu. vai lá, Denis, desculpa. Não, eu só queria agradecer mesmo, Rodrigo. Se você quiser falar, eu ainda vou passar as perguntas antes de fazer as minhas considerações. Não, queria agradecer, Edu, porque você sabe que eu adoro colecionar músicas que falam sobre direito à cidade. E essa joia não estava na minha playlist. Vai entrar hoje, além da aula maravilhosa que você trouxe, ainda trazer essa joia pra gente aqui no final. Poxa, brigadão. Denis, como é que você quer fazer? Você quer lançar as perguntas para o Edu e depois eu faço a minha apresentação, ou faço minha apresentação e depois a gente lança todas as perguntas juntos? Eu posso lançar todas as perguntas juntas, Rodrigo, porque várias delas precisam ser endereçadas também a você, né? Tem muitas perguntas sobre o PP, Tá, e é um tema que você estudou, então. beleza. Então vou fazer aqui, antes da gente ir, vou fazer uma rapidíssima apresentação, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela com a galera também. Ó, gente, vou dizer que é uma felicidade, só antes de entrar no assunto, de poder falar pelo Polis num curso sobre violência, segurança pública e direito à cidade. E por que que eu fico feliz de falar de um tema tão difícil, tão duro, que a gente vem vendo, né? O impacto que causa sobre, principalmente sobre a população negra, sobre a juventude do Brasil, muitas vezes sobre mulheres de maneira desproporcional, mas porque eu acho que é uma das oportunidades raras que a gente tem de conversar como convergem essas discussões sobre violência, segurança pública e direito à cidade. Nem sempre essas conexões são tão óbvias e nem sempre a gente tem o lugar para fazer essa conversa. O Polis, por exemplo, existe não, eu ia falar que existe há 87 anos. Existe há 36 anos, desde 1987, e trabalha com a defesa do direito à cidade. Mas, historicamente, não faz essa discussão de segurança pública, não faz essa conexão sobre violência, dialogando sobre violência e o espaço urbano. E isso é uma coisa que eu tenho pressionado muito, tentado, às vezes, abrir espaço dentro das nossas atividades também para falar sobre isso. Então, é uma realização pessoal poder estar aqui hoje e poder encerrar esse curso maravilhoso que o Denis coordenou aqui junto com a gente. Porque a gente faz, e isso faz parte do DNA do Polis, tudo que a gente faz no Polis, a gente faz junto. Então, se era para pensar um curso sobre violência, segurança pública e direito à cidade, a gente buscou quem poderia pensar junto com a gente. Aí, Denis topou essa empreitada. E da mesma maneira, a gente faz isso também quando a gente fala de direito à cidade. A gente também sempre atua junto com outras organizações da sociedade civil, movimentos, estudantes, pesquisadores. Esse é muito nosso DNA, de chegar junto. E é isso principalmente em redes, né? Em redes de organizações da sociedade civil, como a Plataforma Global pelo Direito à Cidade, que foi criada em 2014 e que é uma rede internacional que trabalha aí tanto com movimentos internacionais que lutam por moradia, quanto com outros que trabalham
na dimensão da justiça climática, ambiental, etc., reivindicação de cidades para mulheres, congrega aí uma variedade de atores, e que tem como uma das reivindicações justamente a promoção e a reivindicação de espaços públicos diversos e seguros. Então, se uma organização como o Polis, se uma rede como a plataforma está falando que reivindica espaços públicos diversos e seguros, o que é que significa isso? Significa que quando a gente pensa o direito à cidade, naquela fórmula tradicional que a gente já fala, né? Direito à cidade sou eu, você, todos nós juntos, construindo a vida urbana. É o que o Edu contava também do trânsito pela cidade, incluindo seus obstáculos, e muitas vezes a gente furando as barreiras visíveis e invisíveis, é a gente construindo o direito à cidade, construindo a cidade no dia a dia. Só que se a gente constrói a cidade indo à praia, se a gente constrói a cidade indo trabalhar, estudando, inclusive enfrentando essas barreiras visíveis e invisíveis, a gente também deveria ter o direito de decidir essa cidade e de dizer como essa cidade pode ser melhor para a gente. Então, se a gente produz coletivamente a cidade, a gente também tem esse direito de ocupar a cidade, de habitar a cidade e de ter uma cidade que seja boa para a gente morar. E isso inclui aí pensar cidades seguras, e não só seguras da nossa sensação de segurança, mas cidades livres, né? Que é a liberdade da gente ser quem se é, da gente existir plenamente no espaço urbano, nos conectar com outras pessoas, nos conectar com os nossos amigos, com a nossa família, com companheiros, nas nossas atividades de trabalho, de lazer, sem qualquer tipo de medo. Porque a liberdade, no fundo, é isso, é a ausência de medo colocada por fatores externos a gente, né? Então, quando a gente pensa cidades seguras e livres, o planejamento urbano deve ter um lugar nisso, né? E o que que a gente, se a gente planeja a cidade, se a gente pensa políticas para a cidade, o que que a gente pode pensar de políticas em relação ao planejamento urbano para tentar, de alguma forma, garantir o direito à cidade com esses espaços públicos seguros, diversos e livres. E aí é um pouco das questões que eu vou levantar aqui e reflexões sobre o tema. São mais questões do que respostas, tá, gente? Porque eu acho que como eu disse, essa conexão entre direito à cidade e segurança pública, ela é rara. E eu acho que a gente está construindo ela ainda. Por isso que eu trago muito mais reflexões do que necessariamente respostas aí para gente. Mas uma delas é que eu queria colocar aqui e até perguntar para vocês aqui no chat é se vocês enxergam uma correlação direta e imediata entre ambiente urbano e violência. Ou seja, se o ambiente urbano é de uma maneira X, ele é mais violento, se o ambiente urbano é de uma maneira Y, ele é menos violento. Vocês acham que existe isso, essa correlação imediata? Que o espaço da gente, a forma como se organiza espacialmente, interfere nessas questões? Sim, tem gente que acredita que existe essa correlação. Sim, a Evelyn está pontuando mais ou menos. Tem gente que acredita plenamente nisso. Sim, totalmente. Quem mais aí? Angélica colocou. Tem alguém que não acredita ou que acha que isso não é tão simples quanto parece? Coloca aqui no chat. Roberta Lia, não sei. Completamente, enclaves fortificados, espaços iluminados, o entorno é reflexo da forma como nos organizamos, sim, com certeza. Comparando também com a zona rural, por exemplo. Olha, eu acho que é um dos fatores, mas não o único, a Sofia colocou. Aí Mariana está colocando que tanto que a violência policial, por exemplo, não se dá da mesma forma em todos os ambientes, isso é verdade. A Luzia apontou que não é tão simples. Álamo diz que sim, mas creio que não seja o principal determinante. Depende a Flávia traz, depende do corpo que está transitando no espaço. Aí Luiz Antônio, não, de modo algum, os espaços são criações sociais. Gente, eu acho que está todo mundo certo. Eu acho que a gente pode dizer que sim, a gente pode dizer que não, a gente pode dizer que é complexo. Por quê? É uma questão em aberto essa, é uma questão para debate. No entanto, eu queria trazer que a minha pergunta ela foi um pouco capciosa, né? Ela disse assim, ela tinha ali uma armadilhazinha
dela que perguntava assim: existe uma correlação imediata entre ambiente urbano e violência? O que é que eu quero dizer com imediato? É determinante? Uma coisa determina a outra? E aí eu queria dizer que esse imediato é o bicho que pega, porque muitas vezes se a gente achar que é imediato, a gente está sendo um pouco determinista, não é? De achar que o espaço ele vai determinar com 100% de segurança a forma como as pessoas vão se comportar, as relações sociais vão acontecer, etc. E aí até a música do Chico traz um pouco, né? Quando ele fala é o sol na moleira, é um pouco às vezes daquela pré-concepção determinista que trazia também que às vezes populações eram mais indolentes de acordo com o clima, de acordo com o espaço, e eu queria que a gente repensasse, então, essas respostas que às vezes a gente traz logo tão de imediato nessa correlação entre espaço e violência, ambiente urbano e violência, porque o espaço eles são construções sociais, e ele tem, dentro dessas construções sociais, uma variabilidade muito grande de fatores. Então, para a gente conseguir, de fato, determinar essa correlação imediata, a gente teria que fazer muita pesquisa que a gente ainda não faz. Mas eu acredito que, mesmo se a gente fizesse essa pesquisa, a gente ia ver que tem muitas preconcepções aí que a gente precisa derrubar e que a gente precisa transformar um pouco nisso. Quando você vai estudar, por exemplo, o início de ações de urbanização de favelas no Brasil e até na Colômbia, também em Medellín, por exemplo, você vai perceber que tem uma correlação, e aí quem quiser estudar um pouco isso, aqui o Momento Jabá vai ler a minha tese de doutorado. Quando você vai ler um pouco sobre isso, você percebe que tinha ali no começo das ações de urbanização de quando elas se tornam mais fortes, se tornam programas públicos de urbanização de favelas, ali na década de 90, tinha uma intenção de que a urbanização poderia combater os índices de violência de alguns territórios. E aí isso estava colocando para alguns territórios esses índices de violência, determinando que era nesses territórios que existia violência ou de onde se alastrava a violência. E aí isso perpetuava numa determinada medida, uma concepção falsa, né? De que a gente já viu que a violência está permeando a sociedade brasileira inteira, né? Na nossa história inteira, e não só as favelas, e que a violência definitivamente não vem e não está nas favelas. Ela é uma coisa, é um fenômeno constitutivo do Estado e da sociedade brasileira. E aí a gente tem que tomar cuidado, então, nesse tipo de correlação, porque muitas vezes na época se dizia: os becos estreitos e sem saída da favela, as formas como se configuram os territórios de favela, eles favorecem as bocas, eles favorecem o controle pelos traficantes. E a gente vê que isso não é verdade. Primeiro porque a gente já descobriu, e a gente já discutiu aqui no curso, que muitas vezes quem manda no comércio internacional de drogas não está nas favelas, não é mesmo? Então tem várias territorialidades das quais a gente está falando quando a gente fala do tráfico de drogas. E além disso, tem muita comercialização também na área conhecida como formal, ou nos bairros de classe média alta e alta também, né? E mesmo quando a gente muda, e aí falam, mas aí é um recorte de classe. Não sei se vocês vão lembrar, por exemplo, em 2000 e... eu não vou lembrar quando foi isso, mas eu acho que foi lá por 2013, 2014, teve uma reportagem célebre que era da Record sobre o Muro do Pó, que era um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, que tinha sido dominado por um grupo de tráfico, e que eles tinham constituído todo um mecanismo de dominação daquilo e de comercialização, e tinha todo você pega aqui, deixa ali, o muro tem um buraco tal, e não sei o quê. Ou seja,
o Estado tinha construído, a partir do Minha Casa Minha Vida, um território todo reticuladinho, todo quadradinho, todo formalzinho, e mesmo assim aquela comercialização acontecia. Inclusive tinha toda uma lógica, uma logística implantada ali. Então, a gente tem que repensar essas concepções também e trazer isso para a discussão do urbano, porque muitas vezes a gente ainda vai ouvir concepções fechadas a respeito do que é bom ou ruim no tecido urbano e do que é bom ou ruim em termos de infraestrutura urbana para melhorar a sensação de segurança ou para diminuir as ocorrências violentas, né? Uma delas, por exemplo, é melhorar a iluminação das ruas. E realmente, iluminar a iluminação das ruas é algo que nos ajuda muito, né? Que nos ajuda tanto a enxergar o caminho, quanto a enxergar uns aos outros, quanto, enfim, também mostrar o que está acontecendo. Mas será que a iluminação é boa para todo mundo que está nas ruas? Vou dar um exemplo, e eu não quero, com esse exemplo, dizer que a gente não deve iluminar as ruas, tá, gente? Prestem atenção, estou só trazendo um exemplo para a gente refletir sobre algumas concepções que às vezes a gente traz. Para trabalhadoras da rua, muitas trabalhadoras e trabalhadores do sexo, a iluminação pública desfavorece sua presença, fragiliza sua presença e muitas vezes faz com que sofram ainda mais violência, não só de policiais, mas também de policiais, mas inclusive de público que não necessariamente são seus clientes. Para quem dorme nas ruas também, Larissa está trazendo isso, né? Então, na verdade, não necessariamente a iluminação pública é boa para todos que estão na rua. Então, a gente também tem que ponderar esse tipo de coisa e sempre pensar no para quem a gente está conversando quando a gente pensa sobre uma intervenção urbana e os impactos dela, né? E aí eu quero trazer mais uma camada de discussão, mesmo algumas intervenções urbanas que são conhecidíssimas do ponto de vista da intervenção territorial e a relação com segurança pública, talvez não sejam tão eficientes quanto são propagadas. Temos aqui, por exemplo, a gente já falou hoje do caso de Medellín. Medellín, no começo dos anos 90, vivia uma situação muito alarmante do ponto de vista das ocorrências criminais. Era o período que se chamava, inclusive, final dos anos 80, 90, o período do narcoterrorismo, que aí tinha não só a organização conhecida aí, que todo mundo conhecia, do Pablo Escobar, que virou até série da Netflix, que inclusive sequestrava juízes, sequestrava autoridades públicas, explodia bombas, e todo esse volume de ações dessa organização foi tornando cada vez mais evidente para a população da Colômbia que precisava alguma coisa ser feita em termos de política pública para além da repressão. Por quê? Muitos desses grupos que existiam na época tinham ali uma base forte de legitimidade em alguns ambientes da cidade. E aí, como eles dialogavam? Muitas das comunas de Medellín, você vai conversar, até hoje, pessoas mais velhas lembram de, por exemplo, como Pablo Escobar beneficiava territórios, principalmente os territórios que o poder público não tinha como prioridade de investimento, então beneficiava com uma quadra. Tem quadras que até hoje são conhecidas como a quadra doada pelo Pablo Escobar, quadra de esporte, tem lugares que foram praças que foram feitas por ele, foi se constituindo ali como legitimidade. E aí veio a ideia, então vamos disputar isso também através do investimento nesses lugares. E aí isso nos anos 2000 se torna inclusive uma bandeira do urbanismo social, feito através de uma organização de vários interesses, que tem aí geralmente um investimento prioritário, uma intervenção forte no território, e com um efeito catalisador vai mudando as correlações sociais e as dinâmicas políticas desse território. Mas será que de fato mudou?
Então, mais uma vez, um jabá aí para lerem minha tese, vou te dizer que muita coisa mudou para continuar igual. Algumas formas de violência, como narcoterrorismo, como algumas outras formas de organização do próprio tráfico da Colômbia, de grupos criminais da Colômbia, realmente mudou e arrefeceu. No entanto, muita violência permanece ainda, inclusive dentro de lugares que estão sofrendo intervenções do urbanismo social. Inclusive, muitos grupos hoje causam uma das principais problemáticas do ponto de vista da violência pública, que são os deslocamentos forçados dentro de Medellín, e que também acontecem muito no Brasil, em territórios populares, periferias, quebradas, favelas do Brasil, que é o quê? O domínio de grupos faz com que eles tenham o direito de dizer quem mora nos territórios e quem tem que sair desses territórios, por conta de desavenças, por conta de discordâncias, por conta de uma série de fatores. E aí vem os desplaçados também, como pessoas que sofrem essa violência no cotidiano. Então esse é um dos exemplos apenas de como a violência ela permaneceu no território. E muito do que se fala das intervenções do urbanismo social, de fato, incidiram sobre algumas dinâmicas e deslocamentos, mas o efeito que se pretende dizer maior do ponto de vista também da criminalidade, da organização, da violência, ele, quando analisado por vários pesquisadores de lá, inclusive, como Patinhos, como alguns outros que analisam a violência na Colômbia, se mostra não tão efetivo quanto a propaganda que existe em torno do PRIMED, que foi o primeiro programa de urbanização de favelas, e depois do urbanismo social em Medellín, querem dizer que foi. Não foi tão bom quanto essa propaganda. No Brasil, depois, porque assim, aí tem uma coisa muito, muito interessante que aconteceu, né? Porque o primeiro programa de urbanização de favelas de Medellín, que é o PRIMED, o que teve maior fôlego, etc., foi inspirado no Favela Bairro, que foi o primeiro programa de urbanização de favelas de fôlego do Brasil, que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, Favela Bairro inspirou o PRIMED, que foi um programa de urbanização de favelas em Medellín, que depois acabou com o tempo e com a sequência desaguando no urbanismo social e na intervenção territorial, que depois acabou inspirando também, servindo de inspiração para as UPPs também. Então, a ocupação territorial, que a princípio era dito que não seria só pelas forças de segurança, como aqui na foto está acontecendo e está sendo dito aí, como a gente viu acontecer, e como o Edu, por exemplo, trouxe de exemplos. Além da intervenção das forças de segurança, viriam junto obras de infraestrutura, melhorias de urbanização de favelas, viria o PP social, com serviços, com a melhoria de ações para melhorar os indicadores socioeconômicos e demográficos. Infelizmente, o que veio, na verdade, foi o braço armado. Infelizmente, o que veio foi uma ocupação que tinha ali como principal dimensão a dimensão armada, e não toda essa outra dimensão maior de ocupação territorial também. E isso foi legal porque eu tive a oportunidade de entrevistar gestores da UPP Social que deixaram, assim, transparente. Nunca fomos prioridade dentro da política. Sempre era depois, ficamos para depois, a promessa sempre não cumprida. Houve obras de infraestrutura? Houve muitas obras de infraestrutura, algumas das quais, inclusive, PPPs, algumas das quais grandes obras, algumas das quais como teleféricos, viçosas. Então, teve obras aí, mas muitas dessas obras, infelizmente, tinham um poder mais de visibilidade, de impacto político, do que necessariamente de melhoria das condições de vida dessa população. E aí isso, somado com o fato de que a UPP veio principalmente a partir desse braço armado, acabou simplesmente, muitas vezes, mantendo a violência cotidiana. Inclusive, às vezes, impingindo novas formas de violência, né? Porque também muitos moradores relatam
a forma violenta de domínio e de gestão do território que a própria polícia implementava, de regulação de ocupação de espaços públicos, de o que podia atividade acontecer ou não na rua, de horários, de momentos. Quando você fala de um território vivo, que já tem toda uma história, uma trajetória, um método cultural, e isso era extremamente violento também nessa forma de gestão imposta pela UPP. Um outro fator que muitas vezes a galera traz quando é discutido urbanização, projetos urbanos, desenho urbano e segurança pública, são os famigerados olhos da rua, que Jane Jacobs trouxe. Já teve gente aqui no curso que falou, que é exatamente como a presença maior nas ruas de pessoas, uns olhando para os outros, e você estando acompanhado de outras pessoas, mesmo que desconhecidas na rua, melhoram a sensação de segurança. E que com isso também melhoraria, muitas vezes, a redução de ocorrências violentas, etc. Isso poderia ser melhorado, por exemplo, por fachadas ativas, que é quando no térreo de um prédio tem um comércio, no térreo de um prédio tem um escritório, um equipamento, uma loja ali aberta, e isso pode ser incentivado no plano diretor. Por exemplo, no plano diretor aqui de São Paulo tem incentivo para que isso aconteça nos novos empreendimentos produzidos pelo mercado imobiliário. No entanto, isso tem que vir junto de uma ocupação efetiva das ruas, né? De um movimento efetivo, que não pode ser elitizado, o que acaba muitas vezes acontecendo, porque quando você elitiza uma ocupação dessas ruas, você está dizendo que determinados corpos podem transitar naquele espaço, enquanto outros não. E quando você diz que outros não podem transitar, geralmente tem uma força de segurança aí violentando essas pessoas que não podem ocupar aquele espaço que você determinou. E aí você gera mais violência. Então, o que eu queria aqui é pensar um pouco se esses olhos da rua realmente são efetivos para a gente pensar. E aí trago aqui para vocês um mapeamento inédito, vocês não vão ver isso em nenhum outro lugar, que é parte de uma pesquisa que a gente ainda está desenvolvendo no Polis, que é a concentração de ocorrências e criminais denunciadas para a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo contra pessoas LGBTQIAPN+. Olhem essa concentração aqui. Essa é a cidade de São Paulo. Estão vendo que tem uma mancha bem forte aqui na região central de São Paulo? Que é essa que está aqui com zoom, que tem vários pontos. Cada pontinho é uma ocorrência, uma violência que foi registrada. A gente aqui não tem um mapeamento de tudo que aconteceu. Aqui a gente está trabalhando com dados que chegaram nas delegacias na Secretaria de Segurança Pública. Então já é só uma parte do que aconteceu. Mas essa uma parte que aconteceu está bem concentrada aqui no centro. Numa área, por exemplo, que é a Praça Roosevelt, a Avenida Paulista, a Rua Augusta. O que é que essas áreas têm em comum, por exemplo? Tem muitas lojas, tem muitos bares, tem muitos lugares com fachada ativa, com movimento, com idas e vindas de pessoas. Então, será que os olhos da rua bastam para a gente melhorar essa questão de segurança ou para a gente melhorar também esses índices de ocorrências de violência? Talvez não, né? Então aí a gente vê, por exemplo, esse caso que ficou muito famoso nessa última semana, que o olho do porteiro aqui estava bem tranquilinho enquanto a pessoa estava sendo espancada. Um homem gay estava sendo espancado. Então também tem uma seletividade nesses olhos da rua. Então, se é importante a gente, de alguma maneira, pensar a reocupação dos espaços públicos, etc., a gente também não pode dar de barato que simplesmente ter olhos nas ruas significam um espaço mais adequado e seguro e bom para todos, né? Então, para a gente mudar isso, o que a gente precisa de fato é pensar juntos e juntas outras cidades. A gente precisa cada vez mais fazer essa conexão entre políticas urbanas e de segurança pública, mas sem essas preconcepções, com base em dados, com base em análises objetivas e sempre tendo os direitos humanos e o direito à cidade no centro, para que aí a gente saiba que a gente tem direito de ocupar a cidade e, com isso, transformá-la. Então, eram um pouquinho essas reflexões que eu queria aqui
trazer para vocês antes da gente bater um papo. Desculpa aí por ter falado muito. Imagina, obrigado, Rodrigo. Gostei muito da sua fala. Acho que essa discussão em torno, né, de segurança pública, de sensação de segurança, ela esbarra muito nessa questão, né, que é uma questão teórica dentro do campo da sociologia da segurança, que é uma questão que ainda não é tida como ultrapassada, que é o debate se a violência em torno, né, dessa concepção de violência, se a violência é um fenômeno ou se ela é uma representação, né? E aí esbarra nessa concepção de que a violência seria uma uma realidade que a gente mensura e que pode ser descrita e que pode ser pacificada no sentido de concebida igualmente por todo mundo, enquanto as escolas, né, das quais eu sou signatário, entendem que violência é uma representação, né? Então, essa representação de violência e de contra-violência, né, que seria essa resposta legítima a uma violência, é o que faz, por exemplo, com que um porteiro não entenda um homem que está supostamente defendendo a sua honra enquanto pessoa que não é gay, bater numa pessoa por ser gay diante dessa acusação, né, suposta acusação, desse entendimento. Enfim, acho que isso se aplica a muitas outras questões e que foi uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava. Como a gente não tem muito tempo, eu vou correr aqui com as perguntas. Não vou nem tentar resumi-las, eu vou ler. E aí a gente tem 8 minutos para vocês responderem e a gente encerrar a aula de hoje, hein? Vai ser um desafio. Bom, primeira pergunta. A implementação das UPPs contribuiu para o crescimento das milícias e facções criminosas no Rio? Como vocês enxergam a presença e a atuação das milícias nos dias de hoje no Rio de Janeiro? Como o Estado tem atuado frente a elas? Depois de 24 anos de governo PSDB em São Paulo e o suposto acordo entre o governo estadual e o PCC finalizados, existe um novo risco de salve geral? Vocês entendem isso como uma possibilidade, uma realidade? E, por último, vocês enxergam alguma posição do governo sobre a desmilitarização das polícias? Algum projeto? Bom, essa última eu me sinto provocado por ela. Eu vou dar uma resposta que é Por favor. bom, existem várias concepções do que seria a desmilitarização das polícias, né? E aí tem uma concepção de que desmilitarização das polícias diz respeito à organização hierárquica, então seria transformar a polícia militar, que é uma polícia de organização hierárquica militarizada, em uma polícia não de organização hierárquica diferente, o que eu entendo que não resolveria nem de longe qualquer que fosse problema, justamente porque a gente tem polícias civis, a gente tem agora as polícias penais, né, eram agentes penais, agora se tornaram polícias penais, a gente tem as próprias guardas civis, que têm atuações muito militarizadas, porque o problema da segurança pública, né, o problema da ausência da segurança pública e dessa presença de um modelo de segurança que não é pública, né, que não está dentro dessa concepção de política pública, não é da estrutura hierárquica, né, da forma de estruturação dessas instituições, mas da lógica militarizada, da lógica de combate ao inimigo, e que tem tido um embate interno dentro do governo, né? A gente tem, de um lado, a posição do Rui Costa, que nega inclusive as nossas produções de dados, né, falo aqui como pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como legítima, que é uma pessoa que, enquanto esteve à frente do governo da Bahia, que atualmente é o governo que mais mata, né, em que as polícias mais matam no país, ultrapassaram o número de mortes do Rio de Janeiro, ainda governado o estado da Bahia por um governador do PT. Então,
a pressão exercida pelo Rui Costa, participante, né? Se eu não me engano, ele é ministro da Casa Civil, então é um ministro bastante importante no que diz respeito à articulação política, é de manutenção desse modelo. E a posição do Flávio Dino eu já acho um pouco mais ambígua, né? Mas a própria decisão de manter Ministério da Justiça e Segurança Pública como esse superministério unindo os dois campos já diz um pouco sobre a perspectiva, né? Uma perspectiva de divisão das atenções, uma perspectiva de percepção de que segurança pública e justiça podem ser entendidas como parte de um mesmo campo, e, portanto, a segurança pública não merece um enfoque específico e que eu entendo como uma continuidade da perspectiva de segurança do governo Bolsonaro, que a gente tem acompanhado aí em parte das declarações dos membros do governo federal atual. Eu só queria fazer um adendo, porque muito recentemente, quando o presidente Lula veio ao Rio de Janeiro, falando da questão, ele foi dias depois da morte do Wendel e também do Wendel e do Thiago. E aí o presidente, na frente de Cláudio Castro, que é um candidato, é um governador pró-Bolsonaro, leva aí o lema, né, de segurança pública a partir da ostensividade da violência. O presidente proferiu a seguinte frase: polícia tem que entrar na favela, polícia tem que matar e prender bandido. Foi uma frase que até gerou um debate, porque, guardadas as proporções, é a mesma coisa que alguém dizia há pouquíssimo tempo: bandido bom é bandido morto, e estava na cadeira de presidente da República. Então, assim, você vê que até mesmo, até você bem cita, né? Há uma escolha até mesmo para que a gente consiga fazer uma crítica, quanto mais em relação ao que se é desenvolvido, o que está acontecendo em Salvador, na Bahia, o que acontece aqui em São Paulo, quando a gente tem, né, a chacina da Baixada, e no Rio de Janeiro, essa proeminência da fala do presidente em criticar muito mais vorazmente do que propriamente, né, olhar para o trabalho que vem sendo feito dentro de casa. E aí você tem uma correlação enorme com essas frases, né? Estamos em setembro e, claro, projetos, planos são sempre traçados e a gente tem visto acontecer deles, mas ninguém sabe disso por conta do Fórum Brasileiro. Mas, efetivamente, este é um governo que não se designou, desde o seu surgimento, a apresentar uma política pública de segurança. A gente tem a unificação dos ministérios de novo, mas a gente não tem um plano efetivo a partir do ministro Flávio Dino em relação a um amplo, como logo foi quando o presidente Lula assumiu seu primeiro mandato, que tinha ali minimamente orquestrado um plano estruturado. Quase na sequência do que você falou. Claro, é uma prioridade, mas não parece ser uma das grandes urgências a ser implementada, desenvolvida, elaborada em tempo, gás, para que haja mudança tão rapidamente. É importante falar também, né, só complementando sua fala, que bandido, né? Quem que é bandido, quem que não é bandido, né? No caso, eu e você parecemos muito com bandidos, assim. Então, até se provar o contrário, a gente já foi para a vala. Rodrigo, você quer comentar? Responder as perguntas também, né? Já que estamos no finalzinho. Eu vou pegar uma, eu acho, e aí Edu pode falar até melhor do que eu, talvez, mas sobre a questão também das impacto das UPPs e milícias também, né? O que foi curiosa foi a geografia das UPPs também, né? E dos investimentos do PAC, muitas vezes das UPPs expandindo principalmente em áreas que não eram de enfrentamento à milícia, e muitas vezes em áreas que eram sim de enfrentamento do tráfico, né? Então teve escolhas aí políticas na geografia das UPPs. E se talvez a gente falar
que um programa público aumentou o caos. Ai, eu quase derrubando aqui a luz de casa, gente. Tá um fio passando aqui no negócio, eu já quase derrubei umas 5 vezes hoje. Se a gente falar que uma política pública propiciou esse aumento, pode ser um pouco pesado para a gente falar sem dados científicos, ou às vezes até com alguns dados que existem, mas de toda maneira a gente pode dizer sim que as escolhas políticas propiciam um ambiente melhor ou pior para o crescimento. Então, não sei se eu dei uma ensaboada aí, mas eu acho que a gente pode dizer sim que de alguma maneira facilitou em alguns aspectos mais do que poderia ter facilitado. Fala aí, Edu. As milícias crescem, sobretudo, com é quase, eu vou abrasileirar aqui o entendimento, tá? Mas é quase como um laissez-faire, enfim, do Estado brasileiro, porque é rentável, e tem participação dos agentes políticos. O método econômico de usurpação das milícias não é nada parecido com o PCC, com todos os outros comandos existentes no Brasil até então. É uma usurpação, é a legislação da liberdade com custeio, né? O custeio dessas vidas. Então, isso acaba sendo rentável em amplos os aspectos, porque você tem uma apropriação financeira na questão imobiliária, você tem na questão de serviços amplamente gás, água, luz, internet, TV. Você tem também os imóveis, né, que são dispostos para o comércio. É um giro de capital muito maior. Não à toa, os comandos, né, todas as ramificações de tráfico espalhadas pelo Brasil, sobretudo, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, acabaram apreendendo para si alguns aspectos, sobretudo o aspecto econômico, né? Porque assim, a milícia, claro, a gente sabe que é vasto os atributos e os vértices que são feitos ali para essa apropriação e fortalecimento financeiro. E vai passar claramente pela venda e consumo de drogas, mas não é o maior, é o que é mais assustador. A milícia ela não se estabiliza apenas no comércio de drogas, ela se estabelece, sobretudo, no comércio disparado de outros bens de consumo que não o da droga. E aí fica muito mais pesado, tanto para o PCC quanto para o Comando Vermelho, que são ramificações do Estado Paralelo que se baseiam na droga, a perda justamente disso, porque muito mais, você cria você se mostra, né, a milícia ela vem para provar que tem muito mais capilaridade e presença a partir do poder, a partir do domínio de um território e a partir da usurpação financeira daquelas vidas, né? Pagar para viver. Então tem um estado de legitimação quase que uma permissão para que isso aconteça, porque isso beneficia agentes de segurança que são envolvidos, isso beneficia, sobretudo, agentes políticos e eleitos pela Constituição a serem nossos representantes nas câmaras tanto municipais quanto estaduais, tanto também como pessoas asseclas muito perto de presidente da República. Isso era uma coisa que eu também ia comentar, assim, do quanto, se você pensa as UPPs como uma política do braço armado, das forças de segurança do Estado, e a gente sabe dos cada vez mais permeáveis e contínuos laços, reiterados laços entre milícias e Estado, você tem uma consequência lógica disso também, né? Tem aí um desdobramento lógico que você pode tirar. Bom, gente, enfim, acho que era o principal ponto das perguntas deles que eu podia contribuir aqui na E conversa. alguém, muito rapidamente, em 1 minuto, é um achismo meu que eu vou fazer, tá? Eu não quero depois. Podem me cobrar depois, mas eu estou partindo aqui de um achismo. Até mesmo quando começou a acontecer
eu chamei o Denis, eu tenho a honra de ter o Denis no WhatsApp, e a gente tem outras pessoas muito perto, e eu instiguei ali, né? Eu fiz uma, uma, uma indagação a ele. Eu não acho que possa, acho que está longe. Eu estou falando, né? Inclusive, eu estou em São Paulo hoje, mas eu falo eu observo o Brasil a partir do Rio de Janeiro, né? Mas o São Paulo me chama muito a atenção, assim como tem chamado a Bahia. Eu não acho nesse momento, mesmo com as reincidentes ações, tanto do prefeito na área da segurança, mesmo que restrita, mas que, né, tem uma bola dividida com o governador Tarcísio, eu não acredito que nesse momento haja é, haja possibilidade de um novo levante. Eu torno a achar que isso seria talvez até uma ação orquestrada, coordenada em último caso. Eu não vejo né, o PCC enquanto grupo, enquanto organização agora tão, tão disposta a gastar a sua energia com um levante parecido com o que teve, por exemplo, em 2006. Eu não, acho que não tem nada chega para eles agora a ser visto como que aconteceu em 2006. É claro, a gente sabe de que, enfim, a segurança pública de São Paulo ela é atravessada pelo que aconteceu em 2006, mas nada parecido e nada que aponte um novo levante. Acho que está muito distante disso. Acho que tem outras possibilidades de participação, sobretudo em outros estados, assim como já faz, né? Quando você pega a região norte, quando você pega a região nordeste, quando você pega não só regiões aqui do Brasil, mas sobretudo regiões da América Latina, em que se tem, né, o amplo e livre comércio dessas drogas, mas nada que consiga mobilizar a ponto de um novo levante tão forte quanto o de 2006. Também acho que o PCC não tem interesse, até porque agora o PCC está focado em ganhar outros estados, né? Está disputando esse papel de agência reguladora, inclusive no norte, né? Acho que as pesquisas sobre a Amazônia têm mostrado isso. Gente, infelizmente, a gente está chegando no fim. Antes de terminar, eu queria pedir para quem puder ligar a câmera para a gente tirar uma foto e registrar esse último momento do curso. Eu estou um pouco triste que acabou, porque, né, parece que a gente está fechando assim num momento tão, sei lá, ainda estamos respondendo as perguntas, ainda tem tanta. Denis, seu microfone Você fechou. foi pro mudo. Ah, Isso. pelo amor de Deus, agora sim, hein? Não, eu ia pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente tirar uma foto, registrar esse momento. Tava dizendo que eu fiquei um pouco triste, né? Tô um pouco triste, na verdade, porque, enfim, o Edu ainda estava falando e a gente ainda tinha perguntas para responder. Eu mesmo queria poder me alongar um pouco mais, porque eu adoro falar sobre essas coisas. Mas, infelizmente, o curso tinha uma previsão de aulas, uma previsão de horários, e a gente precisa encerrar aqui para poder também abrir espaço para que hajam outros espaços de discussão em outros momentos, e espero encontrar vocês em outras oportunidades. Adorei participar da coordenação desse curso. O Rodrigo e a Bárbara às vezes falam, a gente chamou o Denis, ele topou, mas na verdade, assim, para mim é como se o Poli tivesse topado essa ideia, que é uma ideia que eu tenho, assim, um desejo de levar adiante essa perspectiva de intersecção, né, e de união entre os campos do planejamento territorial e da, da segurança pública desde a graduação, assim, e estou muito feliz disso ter acontecido, do Fórum, né, pela Reforma Urbana e do Polis terem viabilizado esse espaço e esse curso. Bom, gente, Bárbara, agora você que está no comando, acabou a coordenação, está com você a bola. Bom, gente, agradecer a presença, antes de mais nada, né? Eu vou tirar uma foto aqui de vocês, assim.
passa uma cara bem alegre. Eu não lembro que palavra você costuma usar, Rô. Você lembra? Pensa assim, Bolsonaro inelegível! Uhul! Aê! Aqui. Vamos lá, uma tela. Nossa, bastante gente abriu câmera, gente, gostei. Gostei também. E vamos lá, gente. Pronto, muito obrigada, gente. Eu acho que eu daria um Obrigado, sorriso Bárbara. mais feliz se falasse assim: ele perdeu completamente os direitos políticos. Aí eu ficava feliz. Bom, gente, queria aproveitar e agradecer aqui em nome do Polis e do Fórum Nacional de Reforma Urbana. Foi um prazer também ter todos vocês ligados aí todas essas semanas com a gente, com o Denis, com Bárbara, comigo. As contribuições de vocês no chat, as perguntas fazem sempre a gente refletir e reconstruir o que a gente anda pensando. Então, isso daqui não existiria sem vocês, que participaram bravamente todas essas noites. Brigadão. Espero vocês em breve em outros cursos que a gente vai promover. Mês que vem a gente abre, agora em setembro, talvez ainda, a gente abre o Cidades Livres, que é o último curso gratuito que a gente vai fazer esse ano. Aliás, é o último curso gratuito ou pago, porque não vai ter nenhum outro. É o último curso que a gente faz esse ano. Cidades Livres vai ser para discutir cidades para crianças, adolescentes, cidades para idosos e cidades para pessoas com deficiência. Então, fiquem aí ligados que vai ser bem bacana esse curso também. Vem com a gente, tá bom? Denis e Edu, mais uma vez, brigadão pela parceria, pela presença, o Muito debate foi obrigado. Boa ótimo. noite a todos. Se cuidem. Obrigado, gente. Tchau, gente, abraço.